Vamos mostrar aqui como eu faço as minhas análises do zero, passo a passo como eu faço as minhas análises. Opa, Nipper aqui. Seguinte pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu analiso os meus gráficos em Forex, tá bom? Vamos fazer análise gráfica passo a passo aqui com vocês. Se você que está procurando esse vídeo há muito tempo, eu quero que você deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e comente aqui embaixo que tipo de vídeo sobre Forex você quer que eu faça. Porque hoje eu vou mostrar para você como fazer análise gráfica, como identificar a tendência, gatilhos de entrada, Fibonacci, vou mostrar tudo isso na tela do meu computador. E o mercado, como vocês podem ver o computador piscando, o mercado está aberto. Então eu vou fazer análise com o mercado aberto, de forma que vocês possam ver como que as coisas acontecem de fato, depois de você fazer análise, como que você espera o teu ponto de entrada, como você confirma se a tua análise está certa, ou simplesmente descarta ela porque o mercado não respeitou, tá bom? Então é o seguinte, se inscreve no canal, deixa o seu like, Ney Pinheiro, vamos começar mais um vídeo. Pessoal, quase que eu me esqueci de passar essa novidade para vocês. Eu criei um grupo no Telegram, onde eu envio análises de forma totalmente gratuita para vocês, tá bom? Se vocês querem entrar nesse grupo do Telegram, o link vai estar aqui na descrição também. Vai ser o primeiro link na descrição. É só clicar e entrar. Vocês não têm noção de quantos pips, quanto acerto a gente está tendo naquele grupo. Só para vocês terem uma noção também, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso grupo oficial, né, de traders no WhatsApp, que é a comunidade trader, mas esse grupo já é mais exclusivo, ele ainda não está disponível para vocês, mas o do Telegram vai estar de forma totalmente gratuita, tá bom? São mais de 32 traders, tá vendo? Nesse grupo que vai passar análise de forma diária para a gente. O mercado abriu hoje e por isso as opções ainda não estão muito disponíveis, mas assim que o mercado começar a ter um grande volume de negociação, provavelmente vai ter muita mensagem aqui, muita análise e vai ser só copiar, colar e lucrar. E esse é o nível que eu quero deixar o meu canal do Telegram também para vocês. Eu vou começar a enviar análises lá de forma diária, todo dia eu vou enviar análises lá. Vocês vão poder copiar, colar e lucrar de forma totalmente gratuita. Bom pessoal, vamos começar o vídeo agora que eu acho que já falei demais. Seguinte pessoal, como vocês podem ver, já estou com o gráfico aqui em dólar americano e franco suíço em H1 FXCM aberto. Essa plataforma aqui é TradingView, é a plataforma que eu utilizo para fazer análise dos gráficos aqui das paridades de moeda. Como vocês podem ver, essa análise aqui, ela já está feita, tá bom? É uma entrada até que eu achei que ia fazer já na abertura de mercado, mas o que aconteceu? O preço chegou exatamente aqui nessa segunda linha de... Nessa segunda LTB que eu tracei, como vocês podem ver, tracei uma LTB, essa aqui, e também tracei uma outra LTB dessa forma aqui, tá bom? Tem uma LTB branca e uma LTB verde. Mas a LTB verde chegou muito bem, o preço chegou muito bem na LTB, começou a mostrar resistência em subir mais disso, subir além disso, deixou uma vela grande de baixa. Eu achei que ia fechar com 3 corvos de queda, mas isso simplesmente não aconteceu, então eu simplesmente também não operei. Pode ser que agora haja um pullback de novo nessa linha verde e depois o preço volte a cair, ok? Pode ser que aconteça isso aqui. Isso pode ser que faça esse movimento, o preço agora, se calhar, e volte a cair. E nessa queda me dê sim uma oportunidade de fazer entrada, deixando um padrão de candle de queda, de reversão de tendência. Mas sinceramente acho difícil isso. Bom, vamos mostrar aqui como eu faço as minhas análises do zero, passo a passo como eu faço as minhas análises. Nesse momento vocês podem ver que tem alguns pares já analisados, né? Vamos simular que eu fosse analisar Euro NZD. Qual é a primeira coisa que eu faria assim que eu abrisse o gráfico? Primeiramente, geralmente eu tiro aqui o volume, que me incomoda um pouco, mas depois eu ativo aquilo. Eu venho aqui e coloco o time frame em H4. Colocando o time frame em H4, eu posso ver que a tendência é claramente de alta. Por que eu faço isso? Porque eu não quero operar contra a tendência. É uma das regras, você não opera contra a tendência. Vendo que o time frame em H4 está com uma tendência de alta, uma grande tendência de alta, o que nós podemos fazer? Só tracei isso aqui para ver, para vocês verem mesmo que H4 está em tendência de alta. Eu posso vir aqui em H1 para fazer a análise. Só que geralmente eu analiso mesmo aqui em H4 alguns pontos onde eu posso traçar as minhas LTAs, LTBs, se calhar. Mas eu quero que o mercado me mostre pontos seguros, então eu vou traçar uma LTA. E essa forma aqui, opa, nós podemos ver que o Euro NZD nesse momento está num ponto muito bom, já está mostrando até uma reversão de tendência, pode ser até que eu faça uma entrada depois de gravar o vídeo, mas veremos então como que o mercado vai reagir a isso. Feito isso, o que eu tento fazer? Eu tento identificar se houve alguma região de resistência no gráfico passado, nessa zona de preço mais ou menos, tá bom? Eu posso ver que aqui tem alguns pullbacks, rompimentos, pullback, rompimentos.
posso ver que aqui o mercado já demonstrou sim alguma resistência em ultrapassar essa zona. Então, eu posso traçar essa zona aqui como uma zona de resistência de preço, onde os compradores ou vendedores têm dificuldade em ultrapassar. Feito isso, o que eu posso fazer depois? Eu posso simplesmente ampliar o meu gráfico. Eu já tenho uma zona aqui. Posso fazer o que? Posso simplesmente colocar uma Fibonacci aqui, tá bom? Colocar uma Fibonacci em H4, eu geralmente traçaria isso aqui. Se fosse em H1, eu achei que estava em H1, por isso tracei daqui. Mas em H4, geralmente eu utilizo isso aqui. E nós podemos ver que o preço está exatamente em 78% de Fibonacci, o que também é muito bom. Os principais pontos são 78, 23, 60, 50. Esses valores aqui são os principais valores quando se trata em operar com Fibonacci. Pelo menos é dessa forma que eu opero. Feito isso, o que eu posso fazer também? Eu posso já mudar o meu time frame para H1 e posso já começar a observar o preço à espera de um padrão de candle de reversão de tendência. Existem vários padrões de candles. Eu conheço um trader muito top e foi lá onde vi esses padrões, e ele também é um cara que eu tenho um contato já pessoal, então eu vou deixar aqui o vídeo dele ensinando sobre os padrões de candle na descrição. Mas não esqueça também que eu deixei o link do nosso canal do Telegram aqui na descrição, onde eu envio as análises de forma totalmente gratuita, tá bom? Só para vocês terem noção, as análises que eu fiz aqui, eu já enviei uma aqui no meu canal aqui, ó, do Telegram, de forma gratuita para os alunos, para quem está inscrito, ó, GBPJPY, eu enviei e mostrei o que eu espero que o mercado faça e aonde exatamente eu vou fazer a minha entrada. Então, se você ainda não está no nosso canal do Telegram, cara, você está perdendo dinheiro acima de tudo. Feito isso, o que eu posso fazer agora? Eu posso esperar que o mercado me mostre se realmente eles querem fazer uma reversão de tendência ou não. Dessa forma, eu posso ver que o volume de negociação deve estar muito baixo, claro, porque o mercado abriu há pouco tempo, mas que conforme o mercado for ganhando volume de negociação, eu espero sim que o mercado me mostre algo muito interessante, principalmente nessa paridade. Por quê? Se vocês verem aqui nesse gráfico que eu mostrei para vocês, o USDJPY, eu ponderei que o mercado caído aqui, ele ia voltar, eu ia ultrapassar a zona de 108% de Fibonacci, ia bater em 60%, 61% de Fibonacci, ia voltar em 108%, e só depois aqui eu faria se mostrasse algum padrão de candle, eu faria uma entrada. E o que o EURNZD está me mostrando nesse momento? Ele está me mostrando que o preço está rejeitando 60% de Fibonacci, mas também está rejeitando cair, ou seja, é mesmo falta de volumes. Compradores e vendedores ainda não decidiram muito bem. Não há muita gente negociando o EURNZD nesse momento, tá bom? Até porque nessa hora aqui, o mercado que deve estar com mais volatilidade de certeza é o mercado de Tóquio. JPY, AUD, JPY, se calhar deve estar com muito movimento, se calhar, né? Vamos ver aqui, JPY, não, tá a mesma coisa, o mercado ainda está parado. Vamos voltar aqui em EURNZD. Como vocês podem ver, eu já tracei tudo que eu geralmente traço quando eu vou fazer uma análise. Vocês podem ver que o preço está em confluência com o que? 108% de Fibonacci também tem confluência com uma zona de LTA, uma linha de tendência de alta. Olha, o preço está exatamente nessa zona. E o que aconteceu anteriormente quando o preço tocou nessa zona? Vamos ver aqui. Vou tirar aqui o volume para a gente conseguir observar melhor. O preço, a LTA está saindo desse ponto, o preço tocou, tocou e fugiu. O preço tocou e fugiu, chegou perto, tocou e fugiu, tocou e fugiu. Por que você acha que agora ele não iria fugir? Claro que é só especulação, eu não estou dizendo que vai de fato subir esse preço, não estou dizendo isso. Tanto é que eu envio análise, eu não envio sinais. Quem envia sinais é quem está dizendo para você, olha, quando chegar aqui entra, mas eu envio análise, você vai ver e você vai observar e interpretar da tua forma e achar que se você deve ou não fazer a entrada. Mas eu envio análises e não sinais, que eu deixo também já claro no grupo do Telegram, link na descrição. Bom pessoal, se vocês querem mais vídeos sobre Forex, fazendo análise assim no gráfico mesmo para vocês, eu quero que vocês comentem muito e deixem a vossa principal dúvida. Se vocês deixarem uma dúvida relevante, de certeza eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como ir resolvendo essa dúvida passo a passo. É nem por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, meu Instagram tá aqui na descrição, passa lá, envia qualquer dúvida, eu respondo toda a gente lá de certeza, tá bom? Passa lá, e é isso pessoal, até o próximo vídeo, fui!